Bom dia, cedinho, terça-feira de manhã. Hoje é domingo. Eu estou gravando esse vídeo. Sempre ele é gravado com antecedência, mas eu procuro me conectar, né, com todos que possam estar ouvindo em primeira mão na terça-feira de manhã, bem cedinho, às 6 da manhã. Provavelmente as pessoas estão levantando, alguns estão indo para o trabalho muito cedo, né? Que essas reflexões sirvam para inspirar, para que possam ter um dia abençoado. Acabo agora de participar de uma cerimônia de bênçãos de Ano Novo, oficiada pela minha mestra Monja Coen, né? Essa cerimônia que se chama Daihanya, onde o oficiante, no caso a minha mestra Monja Coen, ela revolve o Sutra da Sabedoria, da essência da sabedoria perfeita. São 600 volumes. E claro que não dá para revolver todos, é como se são livros, 600 livros, como se fosse uma sanfoninha, ele abre como se fosse uma gaitinha, são muito lindos. Então, precisa de muitos monges para poder revolver todos os 600 volumes. E não é qualquer comunidade que tem esses 600 volumes. Aqui na América Latina, só o Buxinji em São Paulo, né? Até onde eu sei, tem os 600 volumes. Então, se tem 10 monges na comunidade, cada um vai revolver 60 volumes. Mas é simbólico, então cada comunidade tem um. A minha comunidade, por enquanto, nenhum tem, né? Mas quem sabe daqui a um tempo teremos o nosso livro simbólico que representa os 600 volumes, onde a gente revolve, é como se a essência da sabedoria fosse colocada à disposição de todos os seres e que ela possa chegar e atingir e tocar mentes e corações de todos os seres. Então, né? Então se revolve esse sutra, se rezamos, fazemos orações e dedicamos os méritos dessa cerimônia para que todos possam ter um ano com prosperidade, um ano benfazejo, um ano onde não aconteçam calamidades. A gente sabe que sempre estão acontecendo coisas boas e coisas não tão boas em torno da nossa existência, né? Isso faz parte do fluir da existência. Só que causas e condições operam para que em alguns momentos coisas mais benfazejas e benéficas aconteçam, e também causas e condições podem operar no sentido de coisas não tão boas e às vezes muito tristes, muito sofridas, podem acontecer com as pessoas, com povos, com nações, com comunidades, né? E que então a gente possa recorrer, né, para inteligência em todos os sentidos, que haja inteligência emocional, né, que haja inteligência intelectual, que possamos confiar na ciência, em todas as descobertas feitas até hoje, né, que tem a ver com estudo, com aprofundamento na ciência, na pesquisa, né, e que haja inteligência espiritual, que a gente possa abrir mente e coração para que podemos adentrar e atravessar portais em serenidade, em paz, em tranquilidade, em sabedoria e compaixão, né? Então, acabei de participar dessa cerimônia que no Japão acontece todos os dias durante o mês de janeiro. Aqui no Brasil acontece na virada do ano, no primeiro dia do ano. Na virada do ano tem uma outra cerimônia que é para que os 108 portais da prática iluminada que a gente possa adentrar, né? E aí nos primeiros dias do ano tem essa cerimônia, sempre evocando sabedoria e compaixão, né? E em relação a isso, né, que ações práticas, que ações, né,
são necessárias para a gente desenvolver para se tornar um ser desperto, né? Tem algumas ações, esse despertar ele está presente das inúmeras miríades de possibilidades, mas tem algumas práticas que a gente foca para que essas miríades sejam amplamente vividas e realizadas, né? Então, tem 4 aspectos que a gente precisa desenvolver para poder atravessar esses 108 portais da prática, né? E tem um texto que foi escrito por mestre Dogen, que é o mestre fundador da nossa ordem, né, do Zen Budismo do Japão, e esse texto foi escrito no 5º mês lunar do ano de Nenji, em 1243. Então o mestre Dogen contava com 43 anos. Ele tinha já muitos anos, ele foi para o Japão com 24 anos, né? Ele foi do Japão para China, né, com 24 anos e voltou com 26 para 27 e trouxe o Zen da China para o Japão. Ele foi o primeiro estrangeiro a ser transmitido, né, com esses ensinamentos dessa linhagem. O mestre dele, Tendo Nyojo, transmitiu para ele e ele trouxe esses ensinamentos da China para o Japão. E aí ele escreveu muitos textos, ele teve uma contribuição muito importante com o Zen e na disseminação do Zen. Depois vieram outros, teve um outro mestre que também contribuiu muito, são os 2 fundadores, que é o mestre Dogen e o mestre Keizan, né? Mas esse texto que fala sobre as 4 ações que abrange o Bodhisattva. O que é Bodhisattva? Bodhisattva é um ser que faz o voto de renunciar à iluminação. Ele pratica, mas sem intenção de se iluminar, né? Ele só pratica para poder contribuir e se colocar a serviço de todos os seres, para que ele possa contribuir com os ensinamentos, sendo o recipiente que faz com que os ensinamentos de todos os Budas e representado por esse Buda histórico e fundador Shakyamuni Buda, para que todos esses ensinamentos sejam colocados à disposição de todos os seres. Isso nos faz entender como que o budismo, que começou lá na Índia, atravessou as fronteiras, já era na época, era na Índia, mas já era na divisa ali com o Nepal, aí se estendeu por onde hoje é o Oriente Médio, Afeganistão, ele foi até a Grécia, até parte de Roma, onde foram encontradas moedinhas budistas, foi se espraiando, né, e se espalhando pela parte da Rússia, né, onde era a Pérsia, e foi indo para a China, foi indo para partes ali, Burma, Mianmar, depois Vietnã, e foi atravessando, enfim, Tibete, né? E chegou até o Japão, e do Japão, da China e do Japão, foi atravessando as fronteiras, veio para a Europa, Estados Unidos, e está aqui hoje no Brasil. E aí todo aquele que se dedica e que faz o voto, que recebe os preceitos budistas, ele faz o voto do Bodhisattva, né? É que ele vai continuar aprendendo e ensinando. É junto que acontece. Aquele que ensina é aquele que está aprendendo também. É que à medida que vai aprendendo, vai ensinando, para que esses ensinamentos não se percam, né? E não dá para dizer estamos num momento histórico, numa era que precisamos dos ensinamentos dos grandes mestres e seres iluminados. Sempre houve. A humanidade, à medida que foi
que a civilização foi acontecendo, sempre atravessa momentos muito difíceis, de calamidades, de guerra, de competição, de povos brigando com outros povos, e a gente continua, né, se repetindo, né? Assim como nós, na nossa verticalidade, às vezes repetimos as nossas neuroses, né? A gente tem uma compulsão, a repetição, coletivamente também isso acontece. Mas esses contrapontos, esses ensinamentos de todos os seres iluminados é para a gente pensa um pouco, né? Pensa, amplia a consciência, aprofunda na compreensão, né? E à medida que a gente vai aprofundando a nossa compreensão a respeito do fluxo da existência, isso toca nosso coração e a gente passa a ser mais generoso e mais cuidadoso com a vida que nos cerca. E então nesse texto, o mestre Dogen, ele fala de 4 ações práticas que a gente tem que desenvolver e focar, né, para a gente realmente ser um bodhisattva, para que a gente possa ter uma mente desperta, mas que coloque isso à disposição de todos da nossa que estão à nossa volta, da sociedade, da nossa comunidade, né? Enfim. E ele fala então que a gente precisa focar e desenvolver a nossa capacidade de generosidade, que doação é uma manifestação de generosidade. Doação, ofertas, sem intenção de ser elogiado, de ser reconhecido, doar aquilo que se pode. Isso não é só dinheiro, coisas materiais, isso também é a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa escuta, né? Existem diversas maneiras de a gente ser generoso, de se doar e de doar. Outra é fala amorosa. Hoje se fala muito em comunicação não violenta, né? A fala amorosa. Ações benéficas. Como que a gente pode criar causas e condições e meios hábeis, né, para que as ações sejam benéficas, não somente a mim, mas também a mim, né, mas a todos os seres, que todos possam se beneficiar, né, com ações e que possam beneficiar todos os seres e não só a mim e os meus, né. E a outra ação, né, de um bodhisattva é equanimidade, entendida aqui como não diferenciação, né? No sentido assim de que eu tenha um olhar sobre a vida e sobre o mundo e sobre o fluir da existência de equanimidade, né? Que assim como as coisas estão boas, daqui a pouco pode não estar, então não fique julgando e querendo só coisa boa e querendo ter aversão a problema e a discussões e polêmicas, né? Mas de ter um olhar de equanimidade, conseguir transcender essa dualidade da própria maneira como a nossa mente racional funciona, né? E não diferenciação no sentido mais amplo e mais profundo, e compreender que a gente não tem uma identidade própria, fixa e permanente, né? Que tudo acontece por causas e condições e que então há uma fluidez e que a gente possa, né, desenvolver esse olhar de não diferenciação no sentido assim do que o que acontece com o outro é o que está acontecendo comigo. Toda vez que alguém sofre, esse sofrimento também me pertence. A não diferenciação no sentido de conseguir avançar desse nosso eu pequeno, egóico, para esse grande eu, que somos todos. Temos todos direito a uma vida plena, em prosperidade, em serenidade e que haja abundância para todos. E é nisso que a gente se engaja para que isso possa realmente se realizar, que haja comida
acesso à comida, ao alimento a todos, que haja o direito ao acesso à educação, à saúde, às vacinas a todos, que todos se beneficiem daquilo que possa contribuir para uma vida plena. E seguimos em 2022 em abundância, sabedoria e compaixão.